Mas vamos agora para a nossa quarta e última fonte de energia não renovável. A primeira que a gente estudou foi o petróleo, a segunda o gás natural, o terceiro o carvão mineral, ou carvão de pedra, e agora a energia nuclear. A energia nuclear, ela vai funcionar através de um fenômeno chamado de fissão nuclear. Essa palavra fissão significa quebra. Então você vai pegar um núcleo grande de um isótopo radioativo e vai quebrar esse núcleo em dois núcleos menores e vai haver uma grande liberação de energia. Não confundir fissão nuclear com fusão nuclear. Na fusão nuclear, átomos menores se transformam num átomo maior. Por exemplo, transformar isótopos de hidrogênio em hélio, que é o que acontece nas estrelas, no Sol. Lá no Sol, ele transforma átomos de hidrogênio em átomos de hélio e há uma liberação enorme de energia. Inclusive, libera ainda mais energia na fusão do que na fissão. Então, não confundir. Fusão, lembrar do Sol, átomos de hidrogênio, átomos menores, são transformados em átomos de hélio, que é um átomo maior, liberando uma quantidade enorme de energia. Fusão nuclear. Fissão, quebra, é o processo que ocorre nas usinas nucleares, onde há transformação, onde há produção de energia elétrica. A fissão nuclear pode ter uma utilidade bélica para fazer as bombas atômicas, né? Inclusive a fusão nuclear também tem a bomba de hidrogênio. Uma bomba de hidrogênio funciona com fusão nuclear. Uma bomba atômica, como as que foram lançadas na Segunda Guerra na Segunda Guerra Mundial, nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, eram bombas de fissão nuclear. E aí fissão, com finalidade bélica, uma bomba atômica. Fissão com a utilidade de produzir energia é lá nas usinas nucleares que vai acontecer esse processo de fissão. Os isótopos que são utilizados nas usinas nucleares geralmente são urânio ou plutônio, principalmente o urânio. O urânio tem vários isótopos. Lembra o que são isótopos? São átomos que têm o mesmo número atômico, igual Z, e diferente número de massa, que a gente representa por A. O urânio tem vários isótopos, todos eles têm o mesmo número atômico, que é 92, que é o número de prótons existentes no núcleo. Mas tem diferentes números de massa, tem o 238, 235, 234, 233, 232, diversos. Os que nos interessam são dois. O isótopo mais abundante naturalmente, que é o isótopo de número de massa 238. Então, na natureza, 99,3% do urânio está na forma de urânio 238, ou seja, urânio de número de massa 238. E o isótopo que é usado nas usinas nucleares é o isótopo de número de massa 235, que está na natureza numa porcentagem de apenas 0,72%. Então, com certeza, você já ouviu falar no processo de enriquecimento do urânio. O que é enriquecimento do urânio? É pegar o urânio que é encontrado na natureza, que só tem 0,72% do urânio que interessa, que é o isótopo de urânio 235, e aumentar essa porcentagem. Através de processos físicos e químicos, eles vão separando esse urânio 235 do urânio 238, enriquecendo o urânio. Enriquecendo o urânio até uma certa quantidade, até uma certa porcentagem, para fins pacíficos, para usar numa usina nuclear. Ou enriquecer o urânio ainda mais, por isso que existem tratados internacionais que só permitem que alguns países enriqueçam o urânio até um certo teor. Porque se passar desse teor, não é mais para usar numa usina nuclear, já é para fazer bombas atômicas, que também a própria bomba de hidrogênio precisa de uma bomba atômica para poder iniciar a explosão da bomba de hidrogênio. Para você ver como a bomba de hidrogênio libera energia, a gente até costuma dizer que a bomba atômica é apenas o gatilho para que ocorra a explosão da bomba de hidrogênio. Mas esse não é o nosso principal foco aqui. Então, o enriquecimento de urânio é isso. Agora você está sabendo. É aumentar o teor de urânio 235 em relação ao urânio 238. Até uma certa porcentagem, finalidades pacíficas. Usina nuclear. Passando de determinada porcentagem, já é para fazer bombas atômicas ou também para bombas de hidrogênio, que precisa de uma bomba atômica. Então vamos nos centrar aqui na finalidade pacífica, produção de energia
elétrica. Então eles precisam de energia. Como é que funciona uma usina nuclear? Tem gente que pensa que é o núcleo do átomo que produz energia elétrica. Não. A fissão libera energia, que aquece água, aí esse vapor de água sobe, gira as turbinas que produzem energia elétrica. Por isso que se você procurar aí na internet, né, no Google, usinas nucleares, você vai ver uma fumaça branca, né, uma névoa branca, aquilo ali é a água, é vapor de água, não é radioativo, é apenas a água que foi fervida a partir dessa energia liberada, o vapor de água sobe, gira as turbinas e produz energia elétrica, né? Numa termoelétrica que tem aqui no Brasil, eles queimam carvão, gasolina, querosene para fazer a água ferver e o vapor de água girar as turbinas e produzir energia elétrica, numa termoelétrica. Numa usina nuclear, eles não utilizam combustível fóssil para fazer a água ferver, como gasolina, querosene ou óleo diesel. Eles usam a fissão nuclear para liberar energia e fazer a água ferver. Então, inclusive, essa é uma das vantagens da energia nuclear. Não utiliza combustíveis fósseis para fazer a água ferver e o vapor de água girar as turbinas, como ocorre numa termoelétrica. Ok? Essa é uma vantagem. Como é que ocorre esse processo de fissão nuclear? Eu quero que você fique doutor ou doutora nesse processo. Então, nesse processo, você pega aqui um núcleo de urânio 235, que é o urânio utilizado na fissão nuclear, e vai bombardear esse urânio com um nêutron. Então, você pega um núcleo de urânio e bombardeia com um nêutron. Quando esse núcleo de urânio absorve esse nêutron, o número de massa passa a ser quanto agora? Ó, 236. O número atômico, 92. É só você somar. 235 mais 1, 236. 92 mais 0, 92. Tanto é que eu vou dar dois exemplos. No segundo exemplo aqui eu fiz essa soma. O número de massa está dando 236 e o número atômico está dando 92. Ok. Quando esse núcleo de urânio absorve esse nêutron acelerado, ele fica instável e sofre fissão. Quebra em dois núcleos menores. E aí ele se quebra originando uma infinidade de isótopos diferentes. Eu estou colocando aqui dois exemplos só. Teremos muitos exemplos. No primeiro exemplo, está produzindo o bário e o criptônio. O bário, de número de massa 139, o criptônio, de número de massa 95, aqui é o número atômico do bário 56, número atômico do criptônio 36. E houve a liberação aqui, ó, de dois nêutrons acelerados. Nesse primeiro exemplo, liberou dois nêutrons. Isso é importante, a liberação de dois nêutrons, por quê? Porque esses nêutrons que são liberados, além de liberar uma grande quantidade de energia, esses nêutrons que são liberados, ó, vão colidir com outros núcleos de urânio 235. Quando esses nêutrons colidem, há quebra, produzindo dois átomos, que libera mais dois nêutrons, e aí a reação ocorre em cadeia. É o que a gente chama de reação em cadeia. Basta você bombardear um núcleo de urânio, que ele vai quebrar-se em dois, mas vai liberar dois nêutrons e uma grande quantidade de energia. Esses nêutrons servem para colidir com outros átomos de urânio que estão na amostra, e aí ocorre fissão, produzindo dois novos núcleos, liberando dois novos nêutrons, mais energia, e o processo ocorre em cadeia até que todos os isótopos de urânio 235 tenham sofrido esse processo de fissão. Só que eu quero lhe dizer que a fissão sempre é assim. O urânio pode ser usado também plutônio ou outros isótopos radioativos. Nós estamos dando o exemplo com urânio. O urânio 235 absorve o nêutron, se quebra fissão em dois núcleos menores, libera dois ou três novos nêutrons acelerados e uma grande quantidade de energia. Então, no primeiro exemplo, eu coloquei liberando dois nêutrons. No segundo exemplo, está liberando três nêutrons. O urânio 235 absorveu o nêutron, transformou-se em xenômio de número de massa 142 e em estrôncio de número de massa 90 e liberou três nêutrons acelerados. Qual é a importância de liberar esses dois ou três nêutrons acelerados? Para colidir com novos núcleos de urânio e dar continuidade ao processo
em uma reação em cadeia. Há uma grande liberação de energia que vai fazer a água ferver, o vapor de água gira as turbinas e produz energia elétrica. Ok? Por que é uma fonte não renovável? Porque para produzir o urânio 235 levou milhões de anos. Então é uma fonte não renovável. Você usa uma fonte que para produzir urânio, não, você não vai produzir. Isso já foi produzido naturalmente ao longo de um processo de milhões de anos e até de formação da própria crosta terrestre, ok? Então é uma fonte não renovável. É importante então saber que numa reação de fissão nuclear ou em qualquer outra reação nuclear, como uma fusão nuclear, emissão de partícula alfa, emissão de partícula beta, radiação gama, emissão de pósitron, todas as reações de transmutação nucleares, elas ocorrem com conservação do número de massa e com conservação da carga. Observe, se você somar aqui nos reagentes, o número de massa dá 235 mais 1, 236. 139 mais 95 mais 2 também dá 236. Então, conserva o número de massa, 236, e o número de massa dos reagentes e dos produtos. E a carga, 92 mais 0, 92. 56 mais 36, 92. Mais 2 vezes 0, porque o nêutron não tem carga, a carga do nêutron é 0 e o número de massa é 1. Dá também 92. Aqui nos produtos, aqui no segundo exemplo, também, ó, 235 mais 1, 236. Corrigindo aqui, 143 mais 90 dá 233. 233 mais 3 nêutrons, ó, dá 236. 92 mais 0, 92. 54 mais 38, mais 3 vezes 0, 92. Então, não esquecer disso. Em qualquer reação nuclear, se você somar o número de massa dos reagentes e o número de massa dos produtos, vai ser o mesmo. A carga, ou o número de prótons dos reagentes e dos produtos, vai ser o mesmo. Eu quis colocar esses dois exemplos, em ambos a conservação do número de massa e da carga, mas a diferença desses dois exemplos é que no primeiro foram liberados 2 nêutrons acelerados e no segundo foram liberados 3 nêutrons acelerados. E a intenção e a grande utilidade disso é exatamente dar prosseguimento à reação em cadeia. Então, não esquecer que essa grande quantidade de energia não é energia elétrica, ela serve para ferver a água, aquecer a água, o vapor de água, gerar as turbinas e produzir aí sim energia elétrica. Então, como eu já disse, a grande vantagem da energia nuclear é que ela não utiliza combustíveis fósseis para ferver a água, como ocorre nas termoelétricas que queimam combustíveis como gasolina, gás natural, ou carvão mineral, ou óleo diesel. E aí, com isso, pelo fato de usar combustíveis fósseis, não é uma coisa boa, né? Principalmente porque vai haver liberação de CO2, de compostos contendo enxofre, como SO2, e contribuir para a intensificação da chuva ácida e para a intensificação do efeito estufa, como nós já conversamos. Desvantagens. Principal desvantagem e grande motivo de críticas quanto ao uso da energia nuclear é exatamente a produção de lixo radioativo. Esses átomos aqui, ó, esses isótopos que são produzidos a partir da fissão do urânio 235, eles são radioativos. Eles têm que ser colocados em compartimentos de chumbo e ficar lá por dezenas, centenas de anos. Porque muitos desses isótopos têm uma meia-vida muito longa. Lembra o que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para metade dos átomos radioativos se desintegrarem. Por exemplo, se eu tivesse um isótopo com uma meia-vida pequena, de 7 dias. Se eu tiver 100 gramas, 7 dias depois, eu só tenho 50 gramas. É a meia-vida dele. A quantidade se reduziu à metade. Com mais 7 dias, 25 gramas.
Com mais 7 dias, 12,5 gramas. Com mais 7 dias, 6,25 gramas. E por aí vai. Então, meia-vida é o tempo necessário para metade da massa do isótopo radioativo se desintegrar, para a massa se reduzir à metade. Só que nesse meu exemplo aqui, eu dei uma meia-vida pequena, de 7 dias. Tem isótopos radioativos aqui que a meia-vida é de centenas de anos. Então, eu tenho que esperar centenas de anos para que a massa desse isótopo radioativo se reduza à metade. Então, isso é muito perigoso. O lixo radioativo tem que ser guardado de modo seguro durante centenas e centenas de anos até que ele atingisse uma quantidade de emissão radioativa desprezível. Outro grande problema, os acidentes nucleares. Como o acidente que ocorreu em Chernobyl, uma cidade da ex-União Soviética, e mais recentemente na cidade de Fukushima, no Japão. Então, quando ocorre um acidente nuclear, aquela área vai ter que ficar abandonada por centenas e centenas de anos, até que a radioatividade residual chegue a um nível que não seja mais letal para o homem, para os seres vivos. Então, a cidade de Chernobyl é uma cidade fantasma até hoje. Não tem como ir lá, porque a radiação que é emitida no ambiente é muito alta, é letal, ok? Então, o problema de acidentes, apesar de serem poucos, quando ocorrem, podem ser catastróficos. Apesar de não emitir CO2 diretamente, há também emissão de CO2 considerando todo o processo. Por quê? Para purificar, para aumentar o teor de urânio 235, para construir a usina, para manter a usina. Nesse processo, há a produção também de CO2. Então, ela, se considerar todas as cadeias do processo, uma usina nuclear ainda é mais poluente de gases estufas do que a usina hidroelétrica, a fonte de energia hidroelétrica, e do que a fonte de energia eólica. Okay? Então, ela, considerando todas as etapas do processo, ela não é isenta de gases estufa. Ela também utiliza uma fonte de energia não renovável, como eu já falei, porque o urânio 235, que é o urânio que vai ser utilizado para fazer essa fissão nuclear, ele foi produzido na crosta terrestre durante milhões de anos. Com isso, a gente termina todas as informações importantes que você tem que saber sobre a energia nuclear. E com isso, a gente termina uma parte importante desse nosso módulo, o estudo das 4 fontes de energia não renováveis muito importantes. O petróleo, vimos com todos os detalhes, o gás natural, o carvão mineral e agora a energia nuclear. Finalizamos essa parte, nós vamos agora estudar as diversas fontes de energia renováveis, sempre vendo as suas características, vantagens e desvantagens.